Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, cria uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Salve, salve galera, boa noite, estamos de volta e antes de irmos para a parte do nosso conteúdo deste tempo, vou convidar mais uma vez vocês para a live que vai rolar na segunda-feira da semana que vem, dia 11, a partir de 4h30, com essas três feras aqui, Leandro Almeida, Leandro Vieira e o nosso David. Eles vão dar dicas, eles vão ajudar vocês, eles vão orientar vocês a como vocês podem conseguir atingir aí um total de acertos que vai de 150 a 180. O 180 é a prova como um todo, considerando os 2 dias. 150, né, também já estamos ali num limite excelente, não dá para ficar de fora dessa. O Enem já está, ó, batendo a nossa porta, já está aí pertinho e a gente precisa justamente buscar meios para garantir o melhor possível de nota para a avaliação que a gente vai fazer. Então, fiquem por dentro dessa live, todo mundo convidado, avisa o amigo, avisa o parente, avisa o colega, avisa o vizinho, avisa todo mundo para que ninguém perca essa oportunidade, beleza? Bom, como prometido, agora nós vamos falar sobre as outras 2 funções sintáticas do nosso dia de hoje. E agora nós vamos falar sobre o aposto e sobre o vocativo, ok? Bem, vamos começar pelo aposto. O que é o aposto? Pensa primeiro na construção desse nome, aposto. É aquilo que é posto, aquilo que é colocado após, tá? Pensa primeiro nisso. E aí o aposto, ele tem base substantiva. O que é uma base substantiva? Ele equivale aí a uma ideia de um substantivo. E essa ideia de um substantivo, ele pode ser tanto um substantivo quanto ele pode ser um pronome substantivo, que é o pronome que ocupa o lugar de um substantivo. Por isso que eu falei base substantiva, tá? E esse termo, ele vem após um outro termo nominal, que é também um substantivo. E ele vem para criar um exemplo, ele vem para especificar um determinado substantivo, ele vem para enumerar ou para resumir, ok? Então, o aposto é um termo nominal, mas esse termo nominal tem base substantiva, colocada após um outro substantivo, que foi mencionado antes dele, justamente para garantir a ideia de uma exemplificação, de uma especificação, de uma enumeração ou de um resumo, que são justamente as 4 classificações distintas do aposto, tá? O primeiro tipo de aposto que a gente tem é o aposto explicativo.
O que é o aposto explicativo? O aposto explicativo, ele vai equivaler 100% totalmente à ideia do termo anterior ao qual ele se refere. Então, tanto o aposto explicativo quanto o termo anterior possuem exatamente a mesma equivalência. Por isso que ele é chamado de explicativo, porque ele está ali para ampliar o conhecimento sobre o termo anterior. E, por ser explicativo, ele deve vir isolado ou por vírgulas ou por travessões. Sabe onde vocês fazem muito uso disso? Na redação do Enem. Existe lá, na proposta de intervenção, a necessidade de o candidato apresentar 5 elementos. Que elementos são esses? A ação, que é o que vai ser feito, o agente, que é quem vai fazer, o meio e modo, que é a maneira como a ação vai ser executada, a finalidade, que é o motivo pelo qual a ação vai ser implementada, e o detalhamento, que pode ser o detalhamento de um dos elementos anteriores, mas na maioria das vezes vocês fazem um detalhamento sobre o agente. E quando vocês fazem um detalhamento sobre o agente, vocês usam o aposto explicativo. Então é comum a pessoa entregar uma redação assim, ó. Nesse sentido, cabe ao Ministério X, aí você bota lá um ministério, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, aí você põe vírgula ou travessão e dá continuidade. Órgão responsável por desenvolver, criar, vírgula de novo ou travessão de novo. Isso que você colocou, órgão responsável por, é um aposto explicativo. Você está colocando uma expressão que explica o termo anterior, que abrange o conhecimento acerca do termo anterior, tá bem? Então repara aqui comigo, ó. A língua portuguesa, matéria de linguagens, é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Repara, língua portuguesa é a mesma coisa que matéria de linguagens. Matéria de linguagens, língua portuguesa. Ou seja, eu trago um a mais. É um termo acessório. Eu poderia retirar. E aí você pode estar se perguntando, como eu não vou confundir com um adjunto adnominal? Bem, o adjunto adnominal, ele vai ser artigo, definido ou indefinido, numeral, pronome adjetivo, adjetivo e locução adjetiva. O aposto é um substantivo ou um pronome substantivo. Você tem que saber diferenciar as classes gramaticais, tá? De baixo, Felipe Moraes, vírgula, professor de português do ProEnem, vírgula, quer a sua aprovação neste ano. Então, ó, professor de português do ProEnem, só existe um. Eu. E eu me chamo Felipe Moraes, ou seja, equivalência entre os termos. E eu poderia ter colocado aqui entre travessão ou entre vírgulas. O que determina um ou outro? Não faz diferença. Isso fica a seu critério e a gente também vai falar disso, de pontuação, no final, né? Mas você já está vendo as funções sintáticas, por quê? Quem sabe função sintática sabe o uso de pontuação. A pontuação está atrelada à função sintática, tá bem? Então não faz diferença se você vai usar travessão ou se você vai usar vírgula. Fica a seu critério. É muito mais uma questão de estilo. Tem gente que opta por usar o travessão porque julga ser mais bonito usar o travessão, ok? Bem, o aposto especificativo. O que é um aposto especificativo? Ele serve, como o nome diz, para especificar o termo anterior. Esse termo anterior é um substantivo, mas ele é um substantivo um pouco mais generalista. Como assim um pouco mais generalista? É o que nós chamamos de substantivo comum. O que é um substantivo comum? O substantivo comum é aquele que dá nome aos seres da mesma espécie. Então, mesa, menino, cadeira, janela, porta, rua,
Ou seja, esses termos, eles servem para fazer referência a qualquer coisa daquele mesmo gênero, daquela mesma espécie. Pessoas, indivíduos, cidadãos, tá? Quando, depois de um termo desse, eu coloco algo que sai daquela ideia generalista e especifica e torna aquele substantivo que antes era mais amplo e torna esse substantivo específico, único, eu especifiquei. Então aqui, ó, o aluno Lucas, repara, o aluno está muito focado. O aluno serve para eu me referir. Eu tenho uma sala com 35 alunos. Quando eu falo o aluno está muito focado, a palavra aluno serve para eu me referir aos 35. Quando eu digo o aluno Lucas, dos 35 que eu tenho, é apenas um. Eu especifiquei, ok? A Avenida Brasil está engarrafada. Avenida serve para nomear qualquer pista muito grande. Então, Avenida Marechal Alencastro, Avenida Brasil. Repara, todas são avenidas. Mas quando eu digo Brasil, deixou de ser todas e passou a ser uma. Quando eu digo Marechal Alencastro, deixou de ser todas as outras e passou a ser uma. Então, vem comigo no quadro aqui agora, para a gente ver uma situação que pode gerar um pouquinho de confusão para vocês. Repara, quando a gente fala de presidente, quando a gente fala de governador, quando a gente fala de prefeito, tá? Cada lugar tem um. Existe um presidente no país, um governador por estado e um prefeito por município, ok? Agora repara, se eu disser só o prefeito, só no Brasil há vários. Se eu for considerar o mundo, há muito mais. Então, quando eu puser o nome, eu estou saindo de uma ideia que é ampla e especificando. Então, eu vou inventar um nome aqui, tá? O prefeito é Joaquim. Nem sei se existe também não é nada intencional, tá? O prefeito Joaquim Ferreira está trabalhando. Bom, quando eu digo o prefeito Joaquim Ferreira está trabalhando, repara, de todos os prefeitos que existem no mundo, eu especifiquei. Então, isso aqui é um substantivo comum. E aqui eu tenho a especificação desse substantivo. Agora repara, vamos inventar aí uma cidade, só para a gente também não criar nada relacionado à questão política, hein? Vamos inventar aí a cidade, que às vezes a gente pode até inventar e existir, né? Sei lá, vamos pensar num nome bem esdrúxulo. Pensa num nome bonito aí para mim, Juan. Garrafolândia. Garrafolândia? Impossível existir, né? Será que existe? Vamos lá. O prefeito de Garrafolândia. Já pensou? Existe? Repara, não é mais qualquer prefeito. É um prefeito específico. De todos os prefeitos que existem no mundo, eu já tenho um específico. E aí vamos continuar com ele, o Joaquim Ferreira. O prefeito de Garrafolândia, aí eu posso colocar vírgula, tá? Botar com azul. Joaquim Ferreira vírgula, está trabalhando. Existe? Não. Ah, porque você deu um sorriso que eu falei, ah, não.
Bom, reparem que quando eu digo o prefeito de Garrafolândia, pronto, só existe um. Quando só existe um, o nome Joaquim Ferreira não especifica mais, porque aqui já está específico. Ele serve para ampliar, então ele serve como uma explicação. E isso funcionaria também para governador e para presidente. Se eu digo governador X, de todos os governadores que existem, eu especifiquei um, tá? Agora, se eu digo governador de Minas Gerais, já não é o do Rio, já não é o de São Paulo, já não é o da Bahia, já não é o do Ceará, ok? E aí, é ele. Quando eu disser o nome dele, é uma explicação. Quando eu digo o nome, o presidente Joe Biden serve para especificar, porque presidente existem vários. Agora, se eu disser o presidente dos Estados Unidos, aí só existe um. Vírgula, Joe Biden, explicação. E se eu inverter, vai dar no mesmo. Joe Biden, vírgula, presidente dos Estados Unidos, vírgula, fez uma visita ao Brasil, tá? E aí, ó, presidente dos Estados Unidos é uma explicação, é uma informação a mais acerca de Joe Biden, ok? Então, tirem aí um printzinho para a gente poder dar continuidade, porque isso daí pode acabar confundindo a cabeça de vocês. Foi? Vamos então para o nosso material. E os outros dois casos também podem gerar uma leve confusão. E aí, na verdade, um é o contrário do outro, tá? Basta a gente se atentar. Vamos lá. O enumerativo. O enumerativo, ele, como o nome diz, vai servir para criar uma enumeração. Só que uma enumeração não é necessariamente aquela ideia de primeiro isso, segundo aquilo, terceiro... Não. A enumeração nada mais é do que uma sequência de termos coordenados em uma lista, tá bem? Bem, o enumerativo ele vai partir do seguinte. Vai haver, na primeira informação, um termo que é muito generalista. Muito. E aí, depois, eu crio uma lista para falar desse termo ou dessa expressão muito generalista. Reparem aqui no primeiro exemplo. Há muitos professores incríveis no ProEnem. Repara, eu não disse todos, não disse nenhum. Eu disse há muitos. Todos são, tá? Mas é só aqui um exemplo, tá, gente? 2 pontos, isso é muito importante, porque os 2 pontos, eles permitem a introdução dessa sequência enumerativa. Então, ó, Carol, Camila, Leandro, Otto. Ou seja, aqui é uma sequência de nomes e essa sequência serve para mostrar alguns dos muitos professores incríveis do ProEnem, tá? Amo várias matérias. Repara, eu tenho aqui a palavra professores, eu tenho aqui a palavra matérias. E antes dessas palavras, eu tenho um termo intensificador, que é um termo muito generalista, ó. Muitos, várias, tá? Ou seja, são termos amplos demais, ok? Amo várias matérias. 2 pontos. Português, matemática e história. Ou seja, quais são as várias matérias? Português, matemática e história. Criou-se uma lista, uma sequência. Ou seja, houve uma enumeração. Apenas isso, ok? E aí eu tenho o contrário, que é o aposto resumitivo, também chamado de aposto recapitulativo. Ele vem no processo ao contrário. Ele vem com os termos sequenciados para não dar continuidade,
porque ficaria uma lista talvez gigante. Ele fala assim, eu vou colocar agora uma palavra bem generalista que engloba tudo, tá? Então aqui, ó, Vieira, Viug, Otto, Almeida. Ninguém irá ao jogo no domingo. Ou seja, ninguém recapitula todos os termos anteriores que eu coloquei. Amor e alegria, esses são os meus desejos de vida. Esses retoma amor e alegria. Ou seja, serve para recapitular. Pensa na seguinte situação. A sua mãe vira para você e diz, meu filho, minha filha, preciso que você vá ao mercado e compre tudo. Tudo é amplo demais. 2 pontos. Arroz, feijão, macarrão, fubá, farinha, óleo, sal, açúcar. Ou seja, o tudo, ela começou a criar uma lista. Ao criar essa lista, ela fez um aposto enumerativo. E aí vai vir depois de 2 pontos, tá? Agora, se ela fizer o processo ao contrário. Arroz, feijão, macarrão, açúcar, sal, óleo, farinha, fubá. Tudo isso é necessário para ser comprado. Tudo recapitulou, resumiu toda a informação anterior, ok? Chegou uma pergunta aqui do Matheus. Boa noite, professor. Quer dizer que, quando colocamos na redação, segundo Platão, filósofo da Grécia Antiga, estamos especificando um autor? Não. Quando você diz, segundo Platão, vírgula, filósofo da Grécia Antiga, vírgula, você não está especificando. Você está explicando algo a mais, tá? Diferente se você falasse, segundo o filósofo Platão. Filósofo, um monte de gente que se forma em filosofia é filósofo, tá? Um monte de gente que trabalha com filosofia, filósofo. Quando eu ponho Platão, o nome de Platão especifica que de todos os filósofos é ele. Agora, quando você diz Platão, vírgula, filósofo da Grécia Antiga, aí é uma explicação. O aposto explicativo é separado por vírgulas. O aposto especificativo não é separado por vírgula, ele vem para especificar um substantivo comum. Belezinha? Ok? Bom, fechamos então a parte do aposto e vamos para a última expressão de hoje, que é o vocativo. O que é o vocativo? O vocativo é um termo que não tem relação com os termos da oração. Ele é um elemento da comunicação. Ele está fora do eixo sintático. E justamente por estar fora do eixo sintático, ele pode ser movido na oração. Ele pode ocupar vários lugares da oração. A questão é, como ele é um termo que está fora, que está no âmbito da questão comunicacional, ele deve ser sempre separado, ou por vírgulas, ou por exclamação. Só que para ele ser separado por exclamação, ela só pode vir no início ou no final. Se o vocativo vier no meio da frase, ele tem que ser separado por vírgula, porque eu não posso enfiar uma exclamação no meio da frase e dar continuidade a essa frase, a esse período. Porque se eu botar uma exclamação ali, eu estou fechando um período, tá bem? Então o vocativo, ele nada mais é do que a forma de você se virar para o outro, de se direcionar a ele, de você chamar o outro, de você convocar, de você invocar. Ok? Então aqui, ó, quando eu chamo o Renan para cantarmos, Renan, vamos cantar? Eu estou me direcionando. Ué, por que não é o sujeito? Vai no verbo. Vamos cantar. Quem vamos cantar? Nós. O sujeito é nós. Só que eu estou dentro desse período
me direcionando ao Renan. E aí, ao me direcionar ao Renan, eu estou chamando, invocando, convocando, falando diretamente com ele. Então, o vocativo é o termo com quem eu falo, é o meu interlocutor, mas eu me direcionando a ele, chamando, ok? Aqui, ó. Mãe, a senhora pode pegar a minha toalha? Repara, ó. A senhora pode pegar a minha toalha? Sujeito, a senhora. Predicado, pode pegar a minha toalha? Quem pode pegar algo. A minha toalha, objeto direto. Núcleo desse objeto direto, toalha. O a e o minha, adjuntos adnominais, fizemos a análise sintática. Núcleo do sujeito, senhora. O a, adjunto adnominal. Sobrou mãe. O mãe, ele fica fora, porque é o termo ao qual eu me refiro. Então eu chamo isso de vocativo. E eu poderia falar, senhora, mãe, pode pegar a minha toalha? A senhora pode, mãe, pegar a minha toalha? A senhora pode pegar, mãe, a minha toalha? A senhora pode pegar minha toalha, mãe? Eu posso ir andando com ele na oração, tá? E quando a gente faz reza, quando a gente conversa com Deus, com Ave Maria, com alguma entidade, a gente também está fazendo uso de vocativo. Então, quando você diz lá, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Você fala, ó, Pai Nosso que estás no... Você está se direcionando a ele, você está chamando. Ó. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, eu estou me direcionando à Ave Maria. Isso é um vocativo. Quando eu me direciono, quando eu chamo o outro, isso é um vocativo. E esse vocativo precisa ser separado ou por vírgula ou por exclamação. Tem diferença no uso dessa pontuação? Óbvio que tem. A vírgula é um chamamento comum. Mãe, atende o telefone para mim? Se eu boto uma exclamação, isso intensifica. Pode ser uma ideia de ordem, pode ser uma briga, pode ser a pessoa só gritando para que o outro ouça, tá? Então, sei lá, você está chamando uma pessoa na rua, ela não escuta. Você vai dar um gritão, vai vir com a exclamação, ok? A exclamação serve para expressar os nossos sentimentos. Então, vem comigo aqui no quadro. Deixa eu apagar esse exemplo aqui, esses dois exemplos que eu havia colocado. Bem, vamos colocar primeiro uma oração, tá? Então, vou destacar o vocativo. Joana, vírgula, é a pessoa com quem eu estou falando, tá? Você poderia fazer o favor de pegar meu lápis no chão? Olha que período gigante, tá? Eu poderia fazer assim, ó. Você, Joana, poderia fazer o favor de pegar meu lápis no chão? Poderia dizer, você poderia, Joana, fazer o favor de pegar
meu lápis no chão? Você poderia fazer, Joana, o favor meu lápis no chão? E eu poderia dar continuidade, é porque eu não vou ter espaço aqui. Mas eu poderia vir agora. Você poderia fazer o favor, Joana, de pegar o meu lápis no chão? Poderia dizer, você poderia fazer o favor de pegar, Joana, meu lápis no chão? Você poderia fazer o favor de pegar meu lápis, Joana, no chão? E você poderia fazer o favor de pegar meu lápis no chão, Joana? Ou seja, o termo vocativo pode andar por todo período, sem problema nenhum, sem mudar absolutamente nada das relações sintático-semânticas que se estabelecem nesse período. Então, deem um print aí para a gente poder voltar aqui para o material, ok? Foi? Vamos então. Bem, vamos resolver agora algumas questõezinhas, beleza? Todos os períodos possuem vocativo, exceto, ou seja, se eu tenho 5 opções e uma não tem, significa dizer que 4 apresentam vocativo, tá? Bom, Lafon, dono de quase todos os cassinos e estádios de corrida de cães, um dos tipos mais ricos da China, quer que a madame cante na recepção que cai dar na quinta, acho que vai dar na quinta-feira, tá? B. Mas me lembrei deste lugar justamente porque não quero que você se arrisque, meu amor. Você pode sair amanhã, você pode sair todos os dias, mas pelo amor de Deus, Lu, fica longe. Sente-se aí, meu caro. Já estou saindo do banho. E, Tom, você acha que essa luva... Tom, estou falando. Responda. Qual a opção que vocês marcariam que não apresenta vocativo? Quando vocês estão mandando aí, a Nani mandou aqui uma pergunta. Boa noite, Filipão. O aposto explicativo pode ser separado por travessão em uma vez e vírgula? Ele não pode ter os dois ao mesmo tempo. Se eu botei a vírgula antes do aposto explicativo, quando eu termino o aposto explicativo, eu tenho que botar a vírgula de novo. Se eu puser o travessão antes, eu tenho que colocar o travessão depois de novo, tá? A galera tá mandando letra B, não é isso, Juan? Vamos rufar os tambores então, Juan, por favor? Não. Olha só, vamos vir de baixo para cima, ó. Tom, você acha que essa luva... Tom, estou falando. Tom é a pessoa com quem eu falo, vocativo. Aí tem. D. Sente-se aí, meu caro. Meu caro é a pessoa com quem eu falo, vocativo. Pelo amor de Deus, Lu, fica longe. Lu é a pessoa com quem eu falo, vocativo, na letra C. B. Mas me lembrei deste lugar justamente porque não quero que você se arrisque, meu amor. Meu amor é a forma como eu me direciono à pessoa que está ali, que é o você. Então, meu amor é o vocativo. Na letra A, Lafon quer que a madame cante na recepção que vai dar na quinta-feira. Dono de quase todos os cassinos e estádios de corrida de cães é aposto explicativo de Lafon. Um dos tipos mais ricos da China, outro aposto explicativo de Lafon. Então, Lafon é o sujeito de quer que a madame cante. E eu tenho aqui 2 apostos
explicativos. Não há possibilidade de confundir. Não é chamamento o aposto, tá? Vocativo é chamamento. Assinale a única opção que não apresenta aposto. Ou seja, em 4 nós temos um aposto. Em uma, nós não temos aposto nenhum. Letra A. A sintaxe, área da gramática, permite-nos estudar as relações entre palavras e orações. B. Pedro, magoado e cansado, pediu o divórcio. C. Mona Lisa, obra de Leonardo da Vinci, está exposta no Museu do Louvre, em Paris. D. Cancún, paraíso dos deuses, será seu destino de férias. E revolta, tristezas, preocupações, tudo estava presente no velório. Qual a opção que vocês marcariam aí que não apresenta um aposto? Tem gente mandando D, tem gente mandando E. Foca aí, não tem aposto, hein? Não confunda, tá? Tem gente mandando D, E e B, D, E e B. Mas estão mais divididos entre D e E. Tem alguns mandando letra B. Vamos lá, Juan, vamos rufar os tambores, por favor? Letra B. Olha aqui. Letra A. A sintaxe permite-nos estudar as relações. A sintaxe é o sujeito. Área da gramática é um aposto explicativo de sintaxe. C. Mona Lisa está exposta. Mona Lisa é o sujeito. Obra de Leonardo da Vinci é um aposto explicativo de Mona Lisa. Letra C. Cancún será seu destino de férias. Cancún é o sujeito. Paraíso dos deuses, aposto explicativo de Cancún. Letra E. Revoltas, tristezas, preocupações. Eu vim com uma lista. De repente eu peguei um pronome que engloba tudo. Tudo estava presente. Esse tudo recapitula, resume, aposto resumitivo. Na letra B, eu não tenho. Aquelas vírgulas ali, elas servem exclusivamente para isolarem aí o predicativo do sujeito. Pedro está magoado e está cansado. Pediu o divórcio. Então, magoado e cansado apresentam uma característica não, uma qualidade que está sendo atribuída a Pedro. E aí eu tenho um predicativo. O predicativo, quando não vem com o verbo de ligação, ele vai vir, nesse caso, marcado pelo uso da vírgula para indicar a supressão do verbo de ligação, ok? Próxima. A propósito do trecho que segue, aponte a classificação correta referente ao termo em destaque. Então aqui, ó, é um texto de Tomás Antônio Gonzaga, e aí ele diz: minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males, a ventura. Vem depois dos prazeres, a desgraça. Então, minha bela Marília é o vocativo, é o sujeito da oração, é um aposto, é um adjunto adnominal ou é um complemento nominal? O que vocês marcariam nessa questão? Questão para não errar. Olha bem, minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males, a ventura. Se vem depois dos prazeres, a desgraça. O que vocês marcariam? A galera tá mandando aí letra A, né? Acho que todo mundo tá mandando letra A. É. Vamos rufar então os tambores, Juan, que tá todo mundo mandando letra A. Isso! Minha bela Marília é a pessoa amada com quem o eu lírico fala, a quem o eu lírico se direciona. O sujeito está aqui, ó, a sorte deste mundo. E aí o predicado é mal segura. Então, a sorte deste mundo é o sujeito. Marília é o termo com quem eu falo, a quem eu me direciono. Então, se é o termo a quem eu me direciono,
vocativo, beleza? Próxima questão. Para essa questão nós temos o texto de Fernando Pessoa intitulado Mar Português. Vamos pular o texto. A questão 4 diz o seguinte: no poema, a apóstrofe... Ih, que é isso? Figura de linguagem indica que o enunciador... Vamos lá. O vocativo é vocativo quando a gente faz análise sintática. Quando eu vou para o texto literário, o vocativo é chamado de apóstrofe. E aí ele vira uma figura de linguagem. Então ele está dizendo o seguinte: nesse texto tem um vocativo, que enquanto figura de linguagem eu chamo de apóstrofe. Ele indica o que no texto? Vamos ler as opções e a gente vai voltar no texto. Bom, indica que o enunciador convoca o mar a refletir com as histórias das com a história das navegações portuguesas. B. Apresenta o mar como responsável pelo sofrimento do povo português. C. Revela ao mar sua crítica às ações portuguesas no período das navegações. D. Projeta no mar sua tristeza com as consequências das conquistas de Portugal. Ou E. Projeta no mar sua certeza de reencontro com o ente querido. E aí eu preciso ler o texto. O texto diz assim, ó mar salgado, aqui está o apóstrofe, ó mar salgado, ele está falando com o mar. Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram? Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar? Para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então ele está falando com o mar. E ao falar com o mar, esse enunciador indica o quê? Ou seja, ao usar esse vocativo para se direcionar ao mar de Portugal, o eu lírico está indicando exatamente o quê? Mandem aí o gabarito de vocês para a gente fechar esta segunda-feira com chave de ouro, tá? Espero que todo mundo gabarite essa para a gente sair daqui, ó, com a certeza de que o conteúdo foi bem absorvido, beleza? Então, o que vocês marcariam? Ó, algumas pessoas mandam, eu chutaria a letra C, alguém mandou. Letra C, 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 C... mas o povo tá aí letra C de um modo geral, né? Acho que ninguém mandou outra letra, não. Vamos rufar os tambores então, Juan, pra gente ver se a galera macetou essa questão. Vamos lá, vai. Caraca, sempre me deixa no bar. Olha só, galera, letra A, vamos lá. Se é vocativo... O vocativo faz o quê? Chama, invoca, convoca. Olha as opções. A única que tinha uma dessas palavras para fazer o direcionamento era a letra A. Então, ó, convoca o mar a refletir sobre a história das navegações portuguesas. Por quê? Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? São lágrimas da população. Muitas mães choraram ali à espera de seus filhos. Muitos filhos esperaram seus pais, choraram ali. Muitas noivas esperaram os seus futuros maridos e choraram ali. Então todas essas lágrimas salgadas fizeram com que o mar ficasse salgado. E isso tudo por quê? Porque os homens saíam em busca de explorar novos territórios. A questão de eles conquistarem novos espaços, né, de colonizarem, como fizeram com o Brasil. Então, ele está chamando o mar para justamente refletir sobre a história de toda a expansão marítima que os portugueses tentaram e travaram ao longo da história. Beleza? Por isso, letra A. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender essa questão aqui, porque ela é um pouquinho mais complicada mesmo, mas analisem depois com calma que vocês vão ver que não era nenhum bicho de 7 cabeças, beleza? Beijo imenso pra vocês, a gente vai encerrando por aqui. Na semana que vem a gente volta com mais para desbravar esses mares da língua portuguesa. Valeu, galera. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Ótima semana. Valeu, Juan. Valeu. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro.
o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.